Salve, salve, nação corintiana, tudo bem com vocês? Mais um vídeo não se iniciando aí com as últimas notícias do Corinthians. Vamos ver que o Chico Garcia trouxe aí de novidade do Timão. Então, sem mais enrolação, não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like pra fortalecer, beleza? E vamos pro vídeo. Começa já com a demissão da doutora Ana Carolina, que era a chefe do departamento médico do Corinthians e estava trabalhando até ontem, né, até o domingo, no clássico contra o Santos. Ela entra no gramado ali, estava inclusive analisando alguns jogadores que machucaram, e acabou sendo desligada do clube. É mais uma profissional, né, entre tantos que foi desligado aí do quadro diretivo do Corinthians. Agora, é verdade que o desgaste ele não vem de agora, né, com a doutora Ana Carolina. O próprio Emiliano Dias já tinha revelado aí alguns confrontos, alguns conflitos, melhor dizendo, recentes em relação a alguns jogadores, algumas divergências. O Rodrigo Garro, por exemplo, optou por um tratamento diferente na Espanha e tal, o que também é bem comum nos clubes, tá? No Grêmio, por exemplo, o Bright White, que teve uma lesão recente, foi tratar na Espanha também. A gente sabe que às vezes eles procuram médicos da confiança dos caras, né? O ideal é tratar no clube? É, mas às vezes, enfim, isso acontece. Então, o que eu quero dizer é que eu não acho que seja por isso. É que vem, acho que, uma somatória, né? Uma série de coisas que acaba. Né, a gota que transborda o copo, né? O médico que o Garro foi consultar na Espanha, indicado pelo Memphis, inclusive. Mas enfim, teve a questão do Mateuzinho, né, que talvez tenha sido o estopim, porque o Dorival ficou muito estranhado, né? Ele ficou muito surpreso com a não ida do Mateuzinho para o jogo. E aí ele acabou improvisando, e vou dizer, Dorival achou o time, tá? Defensivamente ali, são os três com o Félix Torres ali pelo lado. É isso aí mesmo, tá? Claro que o Mateuzinho é titular, mas na ausência dele, ele acabou encontrando essa solução. Mas espantou o Dorival porque tem informações de bastidores, acho que a galera do meu timão que apurou, que ele não iria para o jogo contra o Racing do Uruguai e ela liberou. Depois, ele já estava com algumas dores. Depois que ele foi vetado, porque ele sentiu dores, obviamente acabou agravando, né? E aí ele acabou sendo vetado dos treinos e do jogo. E o Dorival provavelmente contava com o Mateuzinho. Enfim, o clube diz que uma coisa não tem a ver com a outra, mas foi estranho, né? Porque o Dorival acabou, digamos assim, criticando a logística, né? O cronograma, o planejamento do departamento médico. Mas tiveram outras situações, né? Que aí eu nem sei, realmente não sei se está na atribuição dela, que é a questão do Diego Palacios, né? Com uma série de complicações que acaba não conseguindo voltar. Provavelmente ele tem uma lesão crônica ali, né? Que também tenha agravado o processo, ou teve algum problema ali na condução das coisas, enfim, mas muitas reclamações da comissão técnica anterior e a comissão técnica atual acabou reclamando também. E por conta disso, teve o Hugo também. O Hugo, lembrei aqui que o Emiliano Dias reclamou bastante. O Hugo ficou de fora de uma parte do Paulista, né, da primeira parte, e felizmente acabou chegando na reta final e até decidindo o título para o Corinthians. Mas enfim, foram muitas reclamações e a doutora acabou sendo demitida do cargo nessa segunda-feira. Mas falando sobre lesões, claro, né, que o Memphis fez falta no domingo e o Garro vem fazendo falta. O Memphis está trabalhando em 3 períodos, fez um esforço danado, porque a lesão que ele tem, ela não necessita cirurgia, mas necessita um tratamento intensivo para você poder retornar. Ele tentou até o último instante voltar contra o Santos e não foi possível. Contra o Novo Horizontino nesta quarta-feira, ele também não vai retornar. Ele está trabalhando intensivamente, mas ele ainda não está 100%. Então a tendência é que o Memphis retorne no sábado, diante do Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, sábado, 9 da noite. Essa é a tendência, ele vai trabalhar a semana inteira para isso e provavelmente fique de fora desse jogo contra o Novo Horizontino. O Rodrigo Garro avança, né, com passos de formiga e com vontade, né, contrariando o Lulu Santos, mas ele está próximo de retornar. É que o cronograma para Garro voltar é 1º de junho. Então a gente está aí 10, 12 dias. Então está dentro do processo, né? Ele essa semana, essa segunda-feira, ele trabalhou parcialmente com o elenco, já vem trabalhando com bola e aos pouquinhos vem se soltando para que essa semana ele já possa trabalhar com o elenco e aí na semana que vem a Vera para na outra semana, né?
Sem ser essa na outra, ele já poder retornar no dia 1º de junho, diante do Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Essa é a expectativa do Garro retornar. Tá tudo dentro do esquema, 2 meses que ele não entra em campo, então todo cuidado é pouco, né? Provavelmente não como titular, entrando minutinhos finais ali para ele soltar a musculatura e tudo mais, e aí o pessoal sentir se a tendinopatia patelar foi realmente solucionada. O Rodrigo Garro próximo de voltar, mas vamos lá, né? Nas plenas condições, acredito que depois do Mundial. É um retorno que está acontecendo agora e tem que ser monitorado, tem que ser observado. Rodrigo Garro está próximo, mas o Memphis mais próximo ainda. Eu queria falar sobre o Hugo Souza Seleção, porque vazou aí a pré-lista do Carlo Ancelotti e muita gente imaginava que os jogadores brasileiros não seriam vistos, né? Poxa, vai ser uma convocação totalmente europeia. Eu até pensava isso, né? Bom, a convocação ainda não saiu, mas dentro da pré-lista o leque abriu bem. Abriu bem aí, a gente tem vários jogadores do Flamengo, tem jogadores de outras equipes e o Hugo Souza está na pré-lista. São 50 nomes, né? Então a gente não sabe, evidentemente, se ele vai ser convocado. Agora, não deixa de ser uma novidade, um prêmio, uma motivação para o próprio Hugo, né? E uma possibilidade de que daqui a pouco, se ele não vai nessa convocação, de que ele está sendo monitorado como um dos principais goleiros do futebol brasileiro hoje. O Ancelotti tratou, né, dessa pré-lista, dessa pré-convocação com o Juan e com o Rodrigo Caetano. E esses estão por aqui, né? O zagueiro, ex-zagueiro Juan, né? Hoje gerente lá da CBF. E eles estão por aqui, estão acompanhando o futebol brasileiro. E não teria como ser diferente, né, gente? O Hugo vem sendo um dos principais goleiros, se não o principal goleiro do futebol brasileiro nessa temporada, do ano passado para cá. Então merece realmente estar pelo menos no radar. E eu tenho certeza que isso serve como uma injeção de ânimo para o Hugo continuar fazendo o trabalho dele. E quem sabe, né? Quem sabe ele até possa ser chamado. A gente sabe que o Alisson foi campeão da Premier League lá, voltou a viver uma grande fase no seu clube. Eu sei que a galera não aguenta mais ele na seleção, mas na Europa o Alisson ainda sobra, né? O Ederson não vive machucado, né? Mas não vive uma grande fase. O Bento tá no futebol da Arábia Saudita e quando foi para a seleção também não deu conta do recado. E aqui no Brasil a gente tem grandes goleiros também, né? Enfim, e acho que o Hugo, poxa, dispensa comentários, né? Então vamos aguardar se ele vai ser chamado. E aquela perguntinha para terminar o vídeo sobre o Renato Augusto, calma, não tem nenhuma informação sobre isso, é só uma perguntinha mesmo. É muito difícil que aconteça isso que eu vou falar com vocês a partir de agora, mas já vi um zum na rede social de pessoas e torcedores tratando como uma possibilidade. Por quê? Porque o Renato Augusto, vocês viram, né, rescindiu, ou o Fluminense rescindiu com ele, né, ou foi um comum acordo, enfim, o Renato Augusto está livre no mercado. O jogador que é ídolo do Corinthians chegou lá em 2024, dentro de uma ideia da pós-título da Libertadores do Fluminense, né, com Fernando Diniz, né, de jogadores mais veteranos, com bola no pé, de um sistema de jogo que funcionava, para ser uma alternativa ao Paulo Henrique Ganso, e enfrentou uma série de lesões e problemas físicos e não conseguiu ser o Renato Augusto, que ele já não vinha sendo no Corinthians, né? Também isso é verdade. Mesmo assim, o torcedor ainda tem gratidão, né, do Fluminense, porque ele sofreu um pênalti na final da Recopa e fez com que o Fluminense fosse o campeão da Recopa Sul-Americana. Mas foi, pelo que a gente pôde acompanhar, né, a única contribuição mais efetiva que ele conseguiu dar para o Fluminense. Foram 35 jogos, apenas 1 gol e 1 assistência. Então, realmente são números muito pequenos, baixos para a carreira, para a história do Renato Augusto. É uma pena, porque o corpo, muitas vezes, né, te impede de fazer aquilo que você sabe e muito bem. E o Renato é um dos jogadores mais brilhantes que eu vi em toda a minha carreira. É uma pena que ele esteja chegando nesse final dessa maneira. Ele já tinha declarado, né, que a ideia era se aposentar no Fluminense, né, seria o último ano de contrato de carreira dele profissional, né, esse 2025. Mas agora, ele que tinha contrato até dezembro, acabou interrompendo essa carreira na metade do ano. Por que eu pergunto isso? Porque assim, faltam 6 meses para terminar o ano. Faltando 6 meses para terminar o ano, se ele jogasse até dezembro aqui, num contrato sem custos, vindo sem custos, né, por produtividade, entrando no decorrer das partidas, em algumas partidas eventuais, será que ele não agregaria mais do que alguns jogadores que lá estão no elenco? Será que ele não agregaria no vestiário dentro de um custo-benefício interessante, tá, gente? Não é para pagar R$1 milhão para o cara não jogar. Mas, sei lá, fazendo um acordo com ele para que ele integrasse comissão técnica ali na sequência, nem sei se é o objetivo dele, mas, enfim, que estivesse no vestiário
e que pudesse ter uma despedida digna, aí sim, e não dessa maneira como está sendo no Fluminense? É só uma perguntinha para vocês refletirem aí. Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!